A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo, está começando mais uma aula da Escola Dominical da classe Semeadores de Cristo com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Estamos na lição 3, Mateus, o Evangelho da Igreja. Esta é a primeira parte. Vamos começar com o textuário da nossa lição. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Está escrito em Mateus 18, versículo 18. Vamos ao texto bíblico básico, Mateus 6, do 13 ao 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. No início do seu ministério, Jesus dedicou-se a anunciar o reino. Entretanto, de modo surpreendente, introduziu um novo conceito para designar aqueles que viriam a se reunir em torno do seu nome, reconhecendo-o como Senhor. O conceito admirável cuja compreensão expandiu-se em Paulo não é outro senão este: Igreja. Pode-se dizer com certa propriedade que, dentre os evangelhos, Mateus é o mais eclesiástico, pois é o único a mencionar a palavra eclésia. Nesta preciosa lição, a partir da narrativa de Mateus, discorreremos sobre os princípios e verdades relacionados à Assembleia dos Salvos. O primeiro evangelho é o único, dentre os 4, em que encontramos a palavra igreja. Merece destaque o fato de o termo ter sido utilizado por Jesus nas 3 ocorrências, Mateus 16, 18, uma vez, Mateus 18, versículo 17, 2 vezes. Por esta razão, Mateus é considerado o evangelho da igreja. Vamos ler esses versículos. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mateus 18, 17. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. A palavra igreja tem origem no grego eclésia, que significa fora, e kaleo significa chamar ou convocar. Deste modo, o vocábulo significa basicamente os chamados para fora, remetendo à ideia de um grupo distinto tirado para fora de algo. A menos que Jesus tenha falado grego nos textos destacados anteriormente, uma possibilidade quase remota, é provável que eclésia seja uma tradução da palavra hebraica kahal, que significa assembleia. Independente de quaisquer elucubrações, o fato de a definição ter partido de Jesus é algo extraordinário, pois o mestre naquela ocasião estava designando o grupo formado por seus discípulos e por aqueles que viriam a crer em seu nome. Mesmo que seja utilizado para fazer referência à comunidade dos fiéis, o termo igreja possui diversos significados, dependendo do contexto. No Novo Testamento, em cerca de 90% dos casos, foi usado para indicar uma congregação local.
Entretanto, em Mateus 16:18, Jesus não estava instituindo, uma reunião ordinária com seus discípulos, isto é, ele não tinha em mente uma igreja estabelecida em uma localidade, mas a Igreja Universal, composta por todos aqueles que receberam o Senhor, em todos os tempos e lugares, tanto judeus quanto gentios. Nesta lição, veremos que a Igreja é uma estrutura espiritual, cujo centro é Cristo, e seu propósito primordial é manifestar sua obra salvadora e transformadora na vida do ser humano. 1. A origem da Igreja. Mateus relata a ocasião em que Jesus interroga seus discípulos acerca do que as pessoas e eles próprios pensavam a seu respeito. O evangelista dá-nos a ciência de que alguns do povo pensavam tratar-se de João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Simão Pedro, no entanto, declarou proativamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A profunda e inspirada confissão de Pedro enaltece a pessoa de Jesus Cristo, pois destaca sua divindade, Filho de Deus. Após dizer que Pedro era bem-aventurado, Jesus fez pela primeira vez a seguinte revelação: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com esta declaração profética fica claro que a igreja originou-se em Cristo. A igreja não surgiu por uma imposição do Império Romano, nem mesmo pela influência da filosofia grega. Tampouco emergiu como produto da religiosidade farisaica. A igreja originou-se na pessoa de Jesus Cristo, transcendendo ideologias ou organizações. A igreja não é um acidente histórico. Muito ao contrário, ela está colocada no centro dos propósitos eternos do Altíssimo. 1.1. Jesus é o fundador da igreja. Existe uma doutrina falaciosa de que a igreja teria por fundamento Pedro, devido à declaração que Jesus fez ao apóstolo. Eu te digo que tu és Pedro, do grego Petros, fragmento de rocha, e sobre esta pedra, do grego Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejamos, no entanto, a fragilidade dessa inverdade. Pedro não poderia ser a pedra de fundamento da igreja, pois os textos bíblicos revelam a instabilidade de sua personalidade. No versículo 23 do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 16, o apóstolo é agudamente repreendido por Jesus por não aceitar a ideia do seu sofrimento. Disse-lhe o mestre naquela ocasião: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. O apóstolo Paulo criticou a conduta de Pedro anos depois devido ao seu comportamento entre os judeus e gentios. O próprio Pedro afirma que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. A igreja jamais poderia ser edificada sobre Petros, um fragmento de rocha inconstante. Ela está firmada sobre a Petra, a rocha irremovível e inabalável. Não podemos ter dúvidas acerca disso. 1.2. A igreja pertence a Cristo. Além de ser a origem e o fundamento da igreja, Jesus é também o seu possuidor. Em momento algum da história, seu domínio foi passado a outrem. O Emanuel foi, é e sempre será o dono da igreja. Edificarei a minha igreja, Jesus disse minha, pois ele a comprou por alto preço, seu precioso e inocente sangue vertido na cruz do Calvário. A igreja é propriedade exclusiva do Senhor. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 14. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós
um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Aguardo os amados irmãos e irmãs na parte 2 da nossa lição. Até a próxima!